Eles estavam perguntando aqui também, Paulo, sobre autismo regressivo. Teve eu acho que é um pai aqui, eu Legal, também perdi o nome, vocês me desculpem novamente, mas que o legal. filho se desenvolveu praticamente, naquele coloca que ele não percebeu nada até um ano de vida e que a partir de Perfeito. um ano de vida começou a se perceber os sinais do autismo. Perfeito. Isso é uma coisa muito interessante, pessoal. Isso é assim, ó. Tem dois tipos de autismo do ponto de vista do surgimento da condição. Tem um tipo de autismo, essa mediação ela é genética, tá? Tem um tipo de autismo que o bebê nasce autista. No primeiro dia de vida, ele é autista. Você percebe as características do autismo. É o chamado autismo clássico ou idiopático. Tem um outro tipo de autismo, que é esse que você está dizendo, que é o autismo regressivo, que honestamente é um termo péssimo, né? Porque se tem uma coisa que o autismo não é regressivo, ele está classificado dentro das encefalopatias crônicas não regressivas da infância. Então esse termo, ele é um termo que eu vou explicar por que ele é usado, mas ele é um termo muito ruim, a gente não deveria utilizar. Isso funciona assim, quando o bebê nasce, um bebê típico, ele nasce com 5 a 10 vezes mais sinapses e mais neurônios do que ele precisaria. Então o cérebro tem uma quantidade gigantesca de células, mas que esse cérebro não vai usar. Conforme o tempo vai passando, os meses vão passando, e o bebê chega lá com 10 meses, 11 meses, 12 meses, 14 meses, o cérebro começa a perceber que alguns neurônios são bons, eles estão sendo úteis, então o neurônio da fala, da visão, da motricidade e tal, e eles vão ser reforçados. Outros neurônios, eles não servem, eles não são bons, são sinapses fracas. Esse grupo de sinapses fracas, de neurônios ruins, eles vão entrar num fenômeno que nós chamamos de apoptose e eles vão ser assassinados. Então, entre 12 e 18 meses, em média, existe a chamada poda neuronal. Poda neuronal é isso, é quando o cérebro decide quais neurônios ele vai manter e quais neurônios ele vai assassinar. Durante muitos anos, a gente achou que no cérebro do autista a poda era excessiva, ou seja, o cérebro errava a mão e matava muitos neurônios, e aí então, como tinha falta de neurônio, a criança entrava no transtorno do espectro autista. Mas hoje a gente entende que é exatamente o oposto. A poda neuronal dessas crianças, ela é inefetiva. Então sobra uma quantidade muito grande de neurônios ali, isso provoca uma desorganização do funcionamento do córtex cerebral e a criança passa a apresentar os sintomas autísticos. Existem médicos que até hoje não acham que isso seja possível, que acham que só existe aquele outro autismo clássico, mas não é verdade. Esse que aconteceu com o seu filho, nós vemos muito frequentemente. E é comum que as mães mostrem, por exemplo, vídeos do bebê na festinha de um ano, o bebê batendo palma, começando a cantar parabéns, falando alguma coisinha, e ela mostra um vídeo dali a 3, 4 meses, a criança totalmente no transtorno do espectro autista. A grande pergunta é se há alguma diferença. Todos os trials que compararam o bebê que nasce autista com o bebê desse tal do autismo regressivo mostraram que não faz diferença. Ou seja, esse segundo, ele não aumenta o risco de pior prognóstico. Então não muda absolutamente nada. Contudo, as famílias têm a falsa impressão de que o autismo regressivo é pior. Por quê? Porque eles conheceram uma criança típica durante muito tempo. Então a família, ela soube como aquela criança era na verdade, e depois ela perde aquela criança e nasce outra. Então ela fica com a falsa impressão de que essa criança é mais grave. Mas quando você compara ela com a outra criança que nasceu autista, não há diferença absolutamente nenhuma. Exatamente. Uma mãe aqui, ainda falando sobre o autismo regressivo, que ela disse que depois que ela teve o diagnóstico, ela percebeu que alguns prejuízos já existiam, mas eram tão mínimos que ela não percebia. Isso acontece na grande maioria dos casos de autismo regressivo, né, Paulo? É verdade. Eu ia falar isso, acabei falando outras coisas e me esqueci. Às vezes, quando a família não tem muita percepção, ou é o primeiro filho, o que muitas vezes é verdade, que muitas famílias com autista só vão ter aquele filho, né? Eles não vão querer ter outros filhos. Então, às vezes, é o único filho, a mãe não tem ainda muito o olho treinado, mas quando você começa a fazer uma busca ativa por sintomas, perguntar, mas olha, e isto aqui o bebê não tinha? E isto aqui o bebê não tinha? Ela começa a falar, puxa, mas tinha, né? O sono também era ruim, a mamada era um pouco mais difícil, e aí ela começa a levantar coisas que ela não tinha percebido anteriormente. Sim.